Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 6 de dezembro de 2023, são 11 horas da manhã. O governo federal anunciou uma proposta de PEC, proposta de emenda constitucional, que iria proibir que militar da ativa se candidatasse a cargos eletivos, cargos políticos. Um grupo de senadores, então, por volta de agosto desse ano, fechou um acordo com o governo federal para apresentar a proposta de emenda constitucional que restringia a participação de militares das Forças Armadas em processos eleitorais. A ideia era de que, para disputar cargos eletivos, membros das Forças Armadas tivessem que deixar a carreira militar entrando para a reserva. 3 meses depois, em 29 de novembro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou que candidatos militares das Forças Armadas fossem para a reserva. A CCJ aprovou, no dia 29 de novembro, a proposta de emenda à Constituição que determinava que o militar federal candidato a cargo eletivo no registro de sua candidatura fosse automaticamente transferido para a reserva não remunerada ou remunerada, caso tenha mais de 35 anos de serviço. A PEC é de número 42/2023 do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, e teve voto favorável do relator, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e seguiu para análise no plenário. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai mandar ao plenário a PEC dos militares ainda neste ano, anunciou. A PEC que proíbe militares da ativa de ser candidatos em eleições federais e municipais já foi aprovada na CCJ e agora só falta que o plenário do Senado referende a medida. O Rodrigo Pacheco sinalizou ao ministro da Defesa, José Múcio, que vai colocar a PEC dos militares em votação no plenário da Casa ainda neste ano. E, na verdade, esse caso vinha sendo muito debatido. Por quê? Porque o Senado passou na frente da PEC dos militares a PEC que tenta interferir no STF, que está pendente de votação na Câmara dos Deputados, a PEC que proíbe que haja decisão monocrática, ou seja, de um só ministro do STF sobre qualquer tema, o que na verdade é uma patranha, porque o fato é que o próprio STF já havia tomado essa medida no início desse ano. Então ali havia uma tentativa apenas de demonstrar força para o STF, que é uma tentativa vã, porque o STF, como Corte Constitucional, tem a possibilidade de simplesmente dizer que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, aprovada no Senado e pendente de aprovação na Câmara, se lá for aprovada, dizer que é inconstitucional e fim de papo. Mas, seja como for, é uma boa notícia o fato de que o Rodrigo Pacheco, que foi muito criticado tanto pelo governo quanto pelo STF, por tomar essa medida de colocar em votação a PEC contra o STF, agora dê esse passo que foi lembrado muito quando o Senado aprovou a PEC contra o STF. Todo o governismo e até o próprio STF começaram a questionar: cadê a PEC dos militares? Está aí a PEC dos militares, agora só falta ver se o Senado vai ter coragem de aprovar isso. A proposta já foi aprovada na CCJ e o Pacheco e o Múcio se falaram por telefone nos últimos dias
e o ministro da Defesa espera que seja aprovada. A ideia de Pacheco é colocar a matéria em votação no plenário na semana de 18 de dezembro, a última antes do início do recesso parlamentar. Se aprovada no Senado, a PEC seguirá para análise na Câmara, assim como a PEC contra o STF. E, segundo o texto aprovado pelos senadores na CCJ, o militar da ativa terá de ser transferido para a reserva se quiser ser candidato a qualquer coisa. E isso é o mínimo que se pode fazer, porque, segundo a Constituição, militar é militar, não pode se meter em política. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.